Quando eu coloco e uso a palavra desgraça aqui em João capítulo 9, eu quero usar um sinônimo de sofrimento. É muito comum nós dizermos: a desgraça recaiu sobre fulano de tal, porque ele está sofrendo terrivelmente por uma situação, uma desventura da sua vida. E quando eu uso essa expressão, eu quero usá-la como sinônimo de aflição, de dor, de sofrimento. Então nós vamos ver retratado no cego de nascença um homem que vivia uma situação de sofrimento. A desgraça humana retratada na vida desse homem. Então, olhando para a narrativa de João 9, nós encontramos Jesus se encontrando com esse homem ali na cidade de Jerusalém, provavelmente ainda na festa dos tabernáculos. Nós já vimos que em João capítulo 7, João capítulo 8, Jesus fora a Jerusalém para cumprir a lei de Deus, participando da festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos. E no finalzinho, talvez até voltando para casa, ele encontra com esse homem e muda a vida desse homem. Algumas questões sobre esse homem, umas características que revelam o infortúnio dele, a vida de desgraça que ele vivia. Em primeiro lugar, ele era um cego, e não só cego, ele era um cego de nascença. O versículo 1 vai dizer sobre isso, que Jesus, ao passar por ali, perto do templo de Jerusalém, ele viu um homem que era cego de nascença. Ele possuía uma doença congênita, ele nunca havia visto os sinais da beleza da criação de Deus, ele nunca teve o privilégio de ver o mar, de ver as estrelas, as plantas, as árvores. Ele nunca havia visto o rosto de pessoas queridas, como a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, se é que ele tinha irmãos. Ele não conhecia as cores, nem a distinção entre elas, porque na sua mente só havia escuridão. Ele era um cego e nascera dessa forma. Esse é o único milagre que os evangelhos relatam de uma cura de alguém que sofria de um mal desde o seu nascimento. Geralmente as curas, os sinais, maravilhas, milagres que Jesus realizara, eles foram em favor de pessoas que no decorrer da vida sofreram alguma doença, mas não nasceram assim. No caso do cego de nascença, ele nasceu com essa enfermidade. Ele era um mendigo. Versículo 8 que nós fizemos a leitura, na Bíblia Sagrada, ele estava mendigando. Ele estava ali na região, como eu já disse, do templo e pedindo esmolas. Isso é muito comum até nos dias de hoje. Lugares considerados pela humanidade como sagrados, templos religiosos, você vê em algum lugar ali ao redor desses lugares, pessoas mendigando, andarilhos, pessoas que estão pedindo esmolas. E esse homem, ele estava ali aproveitando provavelmente a festa dos tabernáculos, muitos judeus em Jerusalém, e mendigando. Eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de ir para Jerusalém, até hoje as pessoas estão ali mendigando, pedindo esmolas na região ali de onde era o templo. Agora tem ali o Monte das Oliveiras e a mesquita de Omar, o Domo da Rocha. Então aquele homem, ele vivia ali entre outros andarilhos, porque não havia só ele, provavelmente ali pedindo esmolas, mas a situação daquele homem saltou aos olhos de Jesus e dos discípulos, e nós vamos ver o que aconteceu na vida desse homem, em especial que faltava luz nos olhos e faltava também dinheiro no bolso. Ele era um homem entregue à escuridão e à miséria social.
O cego de nascença, ele era vítima de conceitos equivocados sobre o sofrimento. Ele era um homem que era uma vítima de conceitos errados a respeito do sofrimento. Havia alguns falsos conceitos no judaísmo da época de Jesus sobre a causa do sofrimento humano. Por que o homem sofre? De onde vem o sofrimento? De onde vem a dor do ser humano? E nós vamos ver que a pergunta dos discípulos, aí no versículo 2, exprime justamente esses conceitos que havia na época. Versículo 2 diz: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta, de alguma forma, ela mostra para nós paralelos com os nossos dias, porque de uma forma um pouco diferente, as pessoas estão fazendo essa mesma pergunta: por que o homem sofre? Será que eu fiz alguma coisa para merecer esse sofrimento? Será que o sofrimento daquela pessoa lá é devido a algo que essa pessoa fez no passado da vida dela? Será que é um castigo de Deus? Será um destino? Essa pessoa nasceu para sofrer? Talvez um grupo de pessoas na nossa sociedade ainda diria: será que, entre aspas, em vidas passadas essa pessoa fez alguma coisa e agora ela padece desse sofrimento nessa vida? No caso dos discípulos aqui, eles fizeram emergir então alguns conceitos sobre a origem da dor, conceitos equivocados, e aquele homem sofria por causa desses conceitos. Os judeus na época de Jesus, e os discípulos não eram diferentes, eles acreditavam que todo o mal que acontecia com uma pessoa era por causa do pecado. E de uma certa forma, se nós formos considerar de uma maneira geral, ampla, não está errado isso aí. Porque na cosmovisão cristã, na visão da Bíblia acerca do sofrimento, das coisas da vida, tudo começa lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, na queda, quando o homem se rebelou contra Deus e, como consequência disso, o pecado entrou no mundo. A condenação é a maldição do pecado, a morte entrou no mundo e os seus efeitos na nossa vida, as doenças e tudo mais. Então, num sentido geral, o mal vem por causa do pecado do homem. Esse é o ensinamento bíblico. Essa não era a questão aqui de João 9. Os discípulos não estavam falando de uma maneira geral. Eles estavam falando no sentido da seguinte coisa: será que existe um pecado específico, algo muito particular, um ato pecaminoso que esse homem fez, que provocou o sofrimento dele, essa cegueira? Então, eles estavam pensando nesse sentido: será que fulano fez alguma coisa específica, e por causa dessa coisa específica, esse pecado, essa quebra da lei de Deus, ele está sendo castigado agora? Por isso ele nasceu cego. Então, pensando nisso, algumas questões são levantadas sobre o pensamento da época. Em primeiro lugar, algumas teorias daquela época acerca do sofrimento. Os discípulos poderiam estar pensando que aquele homem havia pecado no ventre da mãe dele, ainda quando ele estava sendo gerado no ventre da sua mãe. E porque ele pecou no ventre da mãe, Deus castigou ele, fazendo com que ele nascesse cego. Esse era um conceito errado, mas que havia esse pensamento, por exemplo, no ensinamento de muitos rabinos da época de Jesus. Os rabinos na época de Jesus ensinavam que era possível, por exemplo, um bebê pecar dentro do ventre da mãe. E eles usavam a história de Esaú e Jacó. E eles afirmavam que Jacó segurando no calcanhar de Esaú era, de certa forma, um bebê pecando dentro do ventre da mãe. E Esaú também, eles colocavam,
que agredia Jacó no ventre da mãe. Essa era uma interpretação equivocada, mas que era corrente na época de Jesus. Então, possivelmente, pessoas pensassem que aquele homem havia pecado no ventre da mãe, por isso nasceu como castigo, cego. Até hoje em dia, há quem faça, até mesmo em igrejas evangélicas, em alguns contextos, aquilo que é chamado de regressão intrauterina, para cura interior. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso, mas isso é comum em algumas filosofias não cristãs, porém, no meio cristão, essa prática foi absorvida em alguns contextos. Então as pessoas ficam lá procurando entrar num transe, uma espécie de transe, e até voltar no ventre da mãe. Um negócio que não tem nada a ver com as Escrituras. Então, para conhecer a origem do sofrimento, se foi lá no ventre da mãe que aquilo causou um trauma na vida dessa pessoa, então ela não consegue lidar com suas pulsões, com o seu sofrimento, com suas dores, e ela tem que encontrar razão disso. Então ela vai regredindo até o ventre da mãe, para ver a solução para o seu sofrimento que ela vive hoje. Essa não é uma prática recomendável e nem bíblica, e bem questionável. Uma outra possibilidade é que há quem diga que os discípulos estavam refletindo sobre a possibilidade de reencarnação, ou de vidas passadas. Então, quem pecou foi ele que fez alguma coisa, aí ele pecou no ventre da mãe, ou foram seus pais que pecaram? Os discípulos levantaram essa pergunta. Mestre, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim, cego de nascença? Ele está pagando agora por causa de algo que ele fez uma outra vida, que ele não sabe o que ele fez, mas ele aprontou alguma coisa lá e agora ele reencarnou e está pagando pelo que ele fez lá. Porém, meus irmãos, apesar de muitas pessoas crerem nisso, e nós respeitamos, mas a Bíblia Sagrada, principalmente o Evangelho, o Novo Testamento, os ensinamentos do apóstolo Paulo, nós não temos ensinamentos reencarnacionistas. Mas a Bíblia, ela vai falar sobre ressurreição. A Bíblia, ela fala sobre nascer, viver e morrer uma só vez. E depois ressuscitar, e não reencarnar, voltar para essa vida. Um dos textos que nós usamos no Novo Testamento para nós afirmarmos sobre a ressurreição e não reencarnação, é Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aí está sumindo aí, mas depois, se você quiser acompanhar, Hebreus 9, 27 diz: da mesma forma como ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Ao homem está destinado morrer uma só vez. Isso pressupõe o quê? Nascer uma só vez. Para morrer você precisa, antes disso, ter nascido. Então, se morre uma só vez, nasce uma só vez também. E depois da vida, que é a morte, vem o quê? A realidade do juízo. A pessoa morre, a alma vai para o céu ou para o inferno, esperando o dia da ressurreição, na volta de Cristo. E aí enfrenta o juízo final. A Bíblia, então, ela fala sobre ressurreição de mortos. A primeira ressurreição para a vida eterna e a segunda ressurreição para a condenação dos ímpios no juízo final. Então, é pouco provável que os discípulos estivessem levantando uma possibilidade de reencarnação nesse texto. Uma outra possibilidade nessa pergunta dos discípulos, que eles levantaram ali para Jesus, é que o sofrimento daquele cego dizia a respeito de uma crença onde os seus pais haviam pecado
no passado, e por culpa dos pais, algo que os pais fizeram no passado, Deus estava castigando o filho agora. Estou falando de vidas passadas, eu estou falando no passado dos pais. Eles fizeram alguma coisa muito errada aos olhos de Deus, e Deus olhou e disse assim: isso não vai passar ileso, eu vou castigar o filho de vocês. Vocês fizeram algo contra mim, e quem vai pagar por causa desse pecado vai ser o seu filho. Eu vou colocar uma cegueira nele, e ele vai nascer cego como punição. Aí esse Deus, ele seria uma versão de Hitler, uma versão de Satanás. Seria um sádico celestial, e não é esse Deus que a Escritura Sagrada nos apresenta. Apresenta um Deus de amor. Claro que pecados dos pais podem afetar a vida dos filhos no sentido de influenciar, de gerar dor, tristeza, medo, enfim, uma má formação do caráter. Isso pode influenciar mesmo, e nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos pequenos, porque estamos, pelo nosso exemplo, influenciando-os. Mas a questão aqui não é influência, a questão é culpa. Os pais fizeram algo, e quem pagou o pato, quem levou a culpa foi o filho diante de Deus. Eles aprontaram alguma coisa, e quem foi castigado foi o filho. O filho recebeu a maldição. E nós não encontramos uma base bíblica para esse tipo de pensamento. Nós temos nos nossos dias, por exemplo, além daquela ideia de cura interior, de regressão, não sei o quê, intrauterina, nós temos também a prática de quebra de maldição hereditária. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, ou já viram isso em outras igrejas, porém é uma prática que nós não encontramos na Escritura. E às vezes a gente vê pessoas crentes já em Jesus, já convertidas, e buscando quebra de maldição nas suas vidas. Sendo que Cristo na cruz se fez maldição por nós, e toda a maldição foi quebrada na cruz quando nós nos convertemos. A maldição do pecado, da condenação do pecado. E tem crente ainda atrás de quebra de maldição na sua vida. Será que o meu pai e minha mãe fizeram alguma coisa lá no passado, e por isso que eu estou pagando hoje? Quem está sendo castigado sou eu, quem recebeu a maldição sou eu. Preciso quebrar isso aí para a minha vida ir para frente. Mas nós não encontramos base bíblica para isso. Nós encontramos, por exemplo, a Bíblia dizendo em Ezequiel capítulo 18, versículos 20, aquele que pecar é que morrerá, aquele que pecar é que morrerá. A alma que pecar, essa morrerá, diz uma outra versão, ou seja, é um indivíduo, é cada um. Eu não vou pecar e quem vai morrer é o outro, quem vai pagar o pato é o outro, quem vai levar a consequência do meu pecado é o outro. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Aí está falando de responsabilidade, de indivíduos. O justo, ele foi justificado, então isso é com ele diante de Deus. Ele não pode ser justificado por outros. Ele foi, isso foi creditado a ele. O ímpio é a mesma coisa, ele pecou, e quem vai ser cobrado do pecado dele é ele mesmo. Então nós vemos aqui no texto, olhando de volta aqui para a pergunta dos discípulos, aquele homem ele não estava cego, ou não nascera cego, porque ele estava pagando por causa do pecado dos seus pais, levando a culpa, a maldição, a condenação. Não tinha paralelo com isso. Mas aqueles homens do passado enxergavam assim: ele deve ter feito alguma coisa muito feia, ou os pais dele, e por isso ele está assim. De certa forma ele merece estar assim. É o que eles pensavam. E nem sempre, meus irmãos,
Algo na nossa vida, como aqui a cegueira desse homem, está relacionado diretamente a um pecado. Nesse caso não estava. Nós vamos ver daqui a pouco Jesus falando sobre isso. No livro de Jó nós encontramos esse homem. Eu sei que a MCM está fazendo a leitura bíblica anual, e eu incentivo não só as mulheres, mas também todos nós, lemos a Bíblia toda, o ano inteiro, ou durante todo esse ano. E eu creio que elas estão no livro de Jó, se eu não me engano, porque elas estão lendo uma ordem cronológica, e Jó está na época dos Gênesis, na época dos patriarcas. Jó foi contemporâneo de Abraão. E Jó, ele foi um homem que Deus testemunhou a respeito dele, e o Senhor afirmou sobre Jó: eis aí meu servo Jó, homem justo, reto e temente a mim. Só que o que aconteceu com esse homem justo, reto e temente a Deus? Ele sofreu um infortúnio muito grande. Ele perdeu todos os seus bens, era o homem mais rico do mundo. Ficou pobre, sem nada, de uma hora para outra. Perdeu todos os seus 10 filhos. E ainda ficou com uma doença terrível, chagas por todo o seu corpo. Ele rolava no chão, ele se coçava com um caco, para poder aliviar um pouco as suas dores. Os amigos de Jó chegaram, e eles não tiveram dúvida. Jó pecou. Jó fez algo muito sério aos olhos de Deus. Por isso ele está sofrendo, ele perdeu tudo e está com essa doença. Mas Jó não tinha pecado. Lógico que ele era pecador, mas não era por causa de um pecado específico que ele estava vivendo aquilo. Deus deu testemunho. Ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Porém, às vezes, essas coisas acontecem também com esses homens. E não tem uma relação necessária com o pecado. Uma outra questão sobre o cego de nascença é que ele se tornou, ao longo da sua vida, ele fez escolhas, e ele se tornou apático em relação ao seu sofrimento. Pode ser que esses pensamentos da época dele sobre a causa do sofrimento, ele tinha feito algo mal, ou seus pais, algo que se pensava na época talvez influenciou a maneira dele pensar, e ele então chegou à conclusão de que era um destino mesmo para ele sofrer. Não tinha outra saída, era uma espécie de karma que ele tinha que passar. Estava decretado aquilo para ele, e pronto, e acabou. Era um destino que ele tinha que enfrentar aquele mal carregando para o resto da sua vida. E ele se tornara apático, desistiu de viver, sem esperança. O cego de nascença, ele é bem diferente dos outros cegos da Bíblia. Por exemplo, em comparação com o cego Bartimeu, que quando Jesus estava chegando em Jericó, o cego Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ele começou a gritar. Ele começou a fazer um estardalhaço, chamando a atenção de Jesus e dos discípulos, para Jesus prestar atenção nele. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos tentaram apagar ali aquela tentativa de chamar a atenção do cego de nascença, aliás, do cego Bartimeu, e o cego Bartimeu cada vez mais falava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então foi e curou o cego Bartimeu. O cego de nascença, calado estava e calado ficou. Ele, quando Jesus o encontra, ele estava indiferente, sem responder a estímulos, ele estava apático, ele estava inerte, desanimado, sem esperança, cansado talvez de sofrer, ou entendendo que aquilo faria parte da sua vida até o fim. E eu termino esse primeiro ponto refletindo com você qual que talvez é o sofrimento que você tem passado, o infortúnio, como está a sua vida, o que você acredita sobre o sofrimento,
O que você tem acreditado sobre o que está acontecendo na sua vida? O que tem te afligido? Qual é a, entre aspas, desgraça que tem acontecido? E nós vamos contrastar agora, olhando para a desgraça humana no cego de nascença, nós vamos contrastar agora com a graça de Jesus. Como Jesus olha para o sofrimento humano, a partir da história do cego de nascença, nós vamos trazer lições para o nosso dia, para aplicarmos também nas nossas dores, na nossa vida, nos nossos sofrimentos, e vamos encontrar respostas aí na palavra de Deus para coisas que nós temos passado, e esperança também no Senhor. A graça de Jesus, nós já vimos sobre a graça de Jesus em várias pregações em João. Semana passada nós vimos sobre a graça de Jesus ali na narrativa da mulher adúltera, quando Jesus chega e oferece perdão a ela, e também aqueles homens que queriam apedrejá-la, que precisavam da mesma forma de salvação e perdão. E agora nós vemos a graça de Jesus na vida desse cego de nascença. E graça, você provavelmente sabe a definição. Se não sabe, a definição da palavra graça significa favor imerecido de Deus, algo que Deus faz de bom para nós que nós não merecemos, porque somos pecadores. A graça de Deus é uma expressão do amor incondicional de Deus. Deus faz sem exigir condições de nós, Ele faz porque Ele decidiu fazer por causa do amor dEle para conosco. Então nós vemos isso aqui nessa história. O Evangelho de João todo apresenta um Deus cheio de graça. João capítulo 1 já começa ali o apóstolo dizendo que quando o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele veio cheio de graça, e os textos subsequentes de João, inclusive João capítulo 9, são textos que mostram esse Cristo cheio de graça, agindo na vida das pessoas. E nós vamos ver aí então, algumas características da graça de Jesus. A graça de Jesus é a graça de um Deus que se importa. A graça de Jesus demonstra a graça de um Deus que se importa conosco. Versículo 1, ao passar Jesus viu o cego de nascença. E essa expressão ver aí, significa muito mais do que bater o olho. Significa prestou atenção. O verbo grego que aparece ali tem essa força de mostrar de que Jesus parou para prestar atenção na miséria daquele homem, no sofrimento, na condição humana daquele cego. É muito diferente ver e prestar atenção. Talvez você veio aqui nesse culto, nessa noite, e você viu muitas coisas, porém você deve ter prestado atenção naquelas coisas que são mais importantes. Infelizmente, às vezes a gente presta atenção naquilo que não deveríamos, porém, em tese, nós damos atenção naquilo que importa. E Jesus então, ele passa por ali, Jesus viu muitas coisas, mas naquele homem ele prestou atenção. Isso significa que Jesus é um Deus que se importa com a fraqueza e com a miséria do homem. Jesus se apresenta como um Deus que se compadece de pessoas, por exemplo, que ninguém valorizava, como aquele cego de nascença. Jesus foi movido de compaixão pelos necessitados, por seu amor, ele foi até essas pessoas. A vida daquele homem começou a mudar, a ser transformada, quando o olhar de Jesus o encontrou no chão, o encontrou ali na miséria. Como diz aquele hino batista do cantor cristão, seu maravilhoso olhar transformou o meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar. Um olhar de um Deus que presta atenção, que vê a nossa dor, o nosso sofrimento, os nossos pecados, a nossa condenação, e vem ao nosso favor, em nossa direção, para nos livrar dos dramas da nossa vida e principalmente nos trazer salvação. Aquele cego não tinha nada a oferecer, pelo contrário, ele pedia.
Ele precisava que outros oferecessem coisas para ele. Ele não tinha nada para oferecer para Jesus, mas Jesus olhou para ele, prestou atenção nele e começou a mudar a vida daquele homem. Porque graça é isso. Não tem nada que eu possa oferecer para Deus para Ele me amar. Porque na verdade eu sou um pecador, eu dou demonstrações para Ele não me amar. Eu não tenho nada para oferecer a Ele no que diz respeito à minha salvação. É por isso que se chama graça. É um favor que eu não mereço. Nós vemos Jesus prestando atenção de uma forma graciosa naquele homem. E quando ele olhou para aquele homem, foi na direção daquele homem. Nós vemos Jesus demonstrando que o nosso Deus é um Deus que transforma. Um Deus que se importa, e porque se importa, transforma vidas. No texto, nós vimos que aquele homem ele estava sendo vítima de uma falsa teologia durante a vida dele inteira, provavelmente. Aquela discussão, aquele pensamento, quem pecou foi ele, foram os pais dele, por isso que ele nasceu assim. Aquilo acompanhava a vida daquele homem a vida inteira. A primeira coisa que Jesus fez foi acabar com isso, foi mudar esse rótulo, essa identidade, que aquele homem tinha assumido por causa das coisas que ele ouvia falar sobre o porquê que ele estava doente. Jesus ele olha e fala assim, olha, para os discípulos, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. A primeira coisa que Jesus faz é rasgar aquele rótulo errado, aquele estigma que aquele homem levava a vida inteira, de se sentir culpado por uma coisa que ele nunca tinha feito, de carregar injustiças contra ele, de pessoas o acusando de coisas que ele não cometeu, dizendo que ele tinha feito coisas, por isso que ele nasceu daquele jeito, e não tinha relação nenhuma com ele, aquilo. E Jesus, a primeira coisa que ele transforma foi essa área da vida daquele homem. Eu te desrotulo daquilo que os homens fizeram com você, daquilo que foi mentira. Te dou uma nova identidade. E não só isso, aquele homem foi transformado em todas as áreas da sua vida. Também na questão física, o Senhor Jesus Cristo o sarou, o curou. Ele passou a ver, ele foi transformado através dessa cura. É importante ressaltar que Jesus ele fez algo extraordinário aqui. No texto sagrado vai dizer, em João capítulo 9 mais para frente, que nunca se tinha notícias antes de um milagre desses, de um cego de nascença voltar a ver. Porque é algo incrível, é um milagre, é algo impossível aos olhos dos homens disso acontecer. Só Deus poderia fazer aquilo, e Jesus estava mostrando com aquilo que Ele é Deus, que Ele podia fazer o impossível e transformar a vida daquele homem. Mas é importante dizer também que a transformação do cego de nascença veio através de Jesus operando com seu poder miraculoso, fazendo o impossível na vida do homem, mas aquele homem também precisou crer, dar um passo de fé, crendo nas palavras de Jesus. Jesus falou para ele, olha, vai se lavar no tanque de Siloé. E aquele homem talvez estivesse um pouco longe do tanque de Siloé. Mas aquele homem não ficou titubeando, discutindo, argumentando. Ele pegou e obedeceu prontamente, ele agiu com fé. E ele voltou vendo, a cura aconteceu. Jesus fez o extraordinário, mas o que ele podia fazer, ele fez. E a questão é, na nossa vida, que muitas áreas não são transformadas, não é porque Jesus não pode fazer, mas é porque eu não quero crer, eu não quero agir pela fé.
eu não quero confiar em Jesus, eu não quero orar, eu não quero entregar nas mãos do Senhor, ou eu simplesmente não quero seguir aquilo que a palavra de Deus diz para a minha vida. E a minha vida vai passando e as coisas não são transformadas. Aquele homem, ele foi favorecido pela graça do Senhor, que o curou. Ninguém podia fazer aquilo, só Deus, mas ele também creu, ele confiou. Você tem confiado que o Senhor pode transformar a sua história e a sua vida? Confie nele, ore, não deixe de buscar e coloque em prática a palavra de Deus na sua vida. Jesus também revela aí um Deus que intervém, um Deus que se importa, um Deus que transforma e um Deus que intervém. A Bíblia Sagrada, ela mostra que o Deus Criador, ele não se ausentou da sua criação depois que ele criou todas as coisas, como se fosse um relojoeiro que deu corda na criação e depois largou a criação e ele não mais interage com a natureza, com aquilo que ele fez. Esse não é um Deus cristão, não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, ele criou a natureza, a criação, ele colocou leis naturais, leis da física, por exemplo, para controlar e para poder manter a vida, mas a Bíblia mostra um Deus que ele está acima dessas leis e age também no meio dessas leis, quebrando muitas vezes aquilo que é comum, fazendo algo extraordinário, algo que não é ordinário comum, algo incomum. A isto nós damos o nome de milagres. Muitas vezes nós somos ateus práticos. O ateu, ele acredita que tudo que existe no mundo é uma relação de causa e efeito, existem leis da física e tudo acontece por causa disso, tinha que acontecer. Tem uma explicação razoável. A ciência explica, e se não explica hoje, um dia vai explicar. Os cristãos, eles dizem que creem em Deus, mas muitos deles, na hora do vamos ver, eles são ateus práticos, eles acreditam que Deus não pode fazer milagres, ou que Deus não intervém, Deus ele não faz o extraordinário. É tudo uma relação de causa e efeito. Nós vemos aqui no texto de João 9, que Jesus, ele revela um Deus de graça e que intervém, fazendo aquilo que não é comum. Como não era comum fazer um cego de nascença ver. E por que que Jesus sujou o olho daquele homem? Você já se perguntou acerca disso? Talvez no nosso mundo moderno, na nossa cultura, a gente vai dizer assim, isso é até meio anti-higiênico, cuspir no chão, porque Jesus fez isso, ele cuspiu no chão, fez barro, lama, e esfregou no olho, ou nos olhos daquele cego, e falou, vai se lavar no tanque de Siloé, porque significa o enviado, eu sou o Messias, e vai lá se lavar, que era um tanque de purificação lá dos judeus, perto do templo de Jerusalém. Por que que ele fez isso? Só 2 curas Jesus usou saliva, barro e esfregou na enfermidade. Essa cura do cego de nascença e uma outra cura que nós vemos no Evangelho de Marcos, a cura do surdo e gago, que Jesus também fez isso. Eu creio que há algumas explicações do ponto de vista da reflexão teológica sobre a possível razão de Jesus fazer isso. Na verdade, ninguém sabe, porque ele não revelou, mas existem algumas possibilidades, como por exemplo, Deus ele criou o ser humano do pó da terra, do barro. E Jesus queria mostrar, fazendo aquilo, que o mesmo Deus que criou o homem no Éden, a partir do pó da terra, soprando nele o fôlego da vida, fazendo o ser humano a imagem e semelhança de Deus, era o mesmo Deus que estava ali, encarnado, na frente do cego de nascença. E que fez lama, barro, para recriar algo que faltava naquele homem, os olhos. Porque
aquele homem não só foi curado de uma doença, ele não teve aquela doença no decorrer da sua vida. Antes ele enxergava e depois passou a não enxergar. Não, ele não tinha condições, estrutura no seu organismo, ele não tinha condição de enxergar. E o Deus que criou o ser humano é o Deus que recriou aquele órgão, fazendo com que aquele homem pudesse enxergar aquilo que o homem nunca tinha feito, mostrando o Deus Criador que cria e que pode recriar e restaurar criaturas quebradas, quebrantadas. Uma outra possibilidade é pensando no ponto de vista de que aquele homem estava apático, como eu já falei aqui, desistido de viver. Então talvez Jesus use isso como recurso didático. Sujei sua cara, você é um cara sujo agora, vai fazer alguma coisa, sai, se move, não fica parado, não fique aqui entregue, vai se lavar no tanque de Siloé, que era uma distância dali, talvez aquele homem tenha ido meio tateando pelo caminho, a paredes, muros, pedindo ajuda para as pessoas até chegar no tanque de Siloé para se lavar. Saia da inércia, saia dessa situação de apatia, volte a acreditar, volte a crer, volte a fazer alguma coisa, não fique parado porque isso não vai resolver o seu problema, isso vai perpetuá-lo na sua vida. Vai se lavar no tanque de Siloé. E aquele homem foi e ele voltou vendo. Ele voltou vendo. E aquilo impressionou as pessoas, porque depois que ele começou a ver, ele saiu saltitante, foi para o templo, e lá os fariseus encontraram ele, acharam estranho, aquele homem que estava mendigando agora vendo, podendo estar no templo ali, celebrando a Deus. Aqueles homens perguntaram: o que aconteceu? Quem que fez isso com você? Quem que te curou? Aquele homem fala assim: olha, eu não sei quem me curou, não sei quem fez isso, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele relata sobre o milagre que Deus havia feito na vida dele, porque até então ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo, como ele vai conhecer depois, e nós vamos falar agora sobre isso e encerrar a mensagem dessa noite. A graça de Jesus, aí em João capítulo 9, nos demonstra um Deus de graça, gracioso, que veio para nos salvar. A graça de Jesus demonstra um Deus de graça que salva pecadores. A Bíblia fala em Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, se manifestou em Cristo Jesus para salvar os homens que se arrependem e creem nele. Em João capítulo 9, depois de Jesus curar aquele homem, como eu disse, ele foi lá para o templo, e aquele homem depois ele foi expulso do templo pelos religiosos judeus. Por quê? Os religiosos judeus, eles não queriam ouvir que Jesus tinha curado ele, porque eles não acreditavam em Jesus. Eles queriam inventar alguma história para que todo o povo acreditasse que não tinha sido Jesus que tinha curado o cego. Só que o cego, ele começou a insistir. Ele tinha certeza, não, olha, foi um homem chamado Jesus, eu não conheço ele muito bem, eu sei que agora eu estou vendo. Dali a pouco ele já começa a chamar Jesus de profeta. Eu falo assim, foi o profeta Jesus que fez isso, ele é de Deus, se não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso, porque Deus não ouve a pecadores. E depois no final, aquele homem é expulso do templo. E olha só o que acontece. Fim da história. Jesus ouviu que o tinha expulsado, encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor,
e o adorou. Jesus ele veio principalmente para nos trazer salvação. Ele trouxe cura física nos olhos, mas aqui é um milagre didático em João, para Jesus mostrar que Ele é a luz do mundo. Ele curou a visão de um homem cego de nascença, para depois trazer salvação para aquele homem. Eu sou a luz do mundo. E Ele disse para aquele homem, olha, você crê no Filho de Deus? O homem disse, quem é Ele? Sou eu quem fala contigo. Você crê nisso? E ele disse, eu creio, Senhor. O que o homem mais precisava enxergar era Jesus Cristo, como seu Salvador. E ele creu em Jesus. A Bíblia fala que os homens sem Cristo, ou os homens que ainda não passaram pela experiência da conversão, da salvação, estão cegos em seus pecados. Mas Jesus ele veio para tirar essa cegueira e para mostrar para o mundo que Ele é a solução para os pecados, que Ele é a solução para a vida eterna, para uma nova vida com Deus. Ele é a solução, Ele é a luz do mundo, é Ele que faz o homem enxergar seus pecados e enxergar um Deus que os ama e que quer salvá-los. Mas os homens precisam, ao enxergar Jesus como a única solução de Deus para as suas vidas, eles precisam crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Cristo. Você crê? Jesus disse para o cego, o ex-cego, e agora ele viu de verdade. Não só olhos físicos estavam vendo, mas olhos espirituais, reconhecendo que Jesus é Deus, o Filho de Deus, o Messias. Eu creio, Senhor. Em contraste, os fariseus estavam cegos espiritualmente, apesar de verem fisicamente. Mas esse homem que era cego fisicamente, além de passar a ter a visão física, ele enxerga espiritualmente que Jesus é o seu Salvador. E ele é transformado, salvo por causa disso. E você? Você crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador? Você enxerga isso? Será que nessa noite Ele abriu seus olhos em relação a isso? Você precisa crer nele como seu Salvador. E se você já creu, olhe para esse Cristo e continue confiando nele. Ele continua sendo o Deus que se importa, que demonstra a graça e se importa conosco. Ele continua sendo o Deus que transforma, Ele continua sendo o Deus que intervém.